Um bom dia para todos. Hoje, dia 21 de setembro, a igreja celebra a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. Iniciamos rezando, pedindo pela intercessão de São Mateus, que todos nós sejamos anunciadores do evangelho, não tanto com nossas palavras, mas sobretudo com o nosso modo de ser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que na vossa inesgotável misericórdia escolhestes o publicano Mateus para torná-lo apóstolo, dai-nos por sua oração e exemplo a graça de vos servir e seguir, permanecendo sempre convosco. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, para nossa meditação, hoje, o Evangelho, nesta festa de São Mateus, apóstolo e evangelista, nós temos a própria narração que ele faz do seu chamado, da sua vocação, que está no capítulo 9 do Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, versículo do 9 ao 13. E São Mateus descreve este seu chamado de uma forma, sem dúvida, testemunhal. Não é? Ele não está falando de uma pessoa, não é, que ele ouviu falar da sua vocação, do seu chamado, mas ele mesmo que narra, que transmite para a igreja de todos os tempos essa sua experiência que marcou profundamente a sua vida. É interessante como a narração que São Mateus faz da sua vocação se torna uma espécie de modelo de reflexão também vocacional. Ele não está aqui só relatando um acontecimento do passado, mas ele nos apresenta de forma muito viva e dinâmica aquilo que é a própria iniciativa de Deus para chamar, convidar pessoas para o seguimento. E a primeira informação que São Mateus diz é que Jesus viu um homem chamado Mateus. Então, esse olhar de Jesus é a primeira manifestação nesse processo, podemos assim dizer, de chamado, de vocação. O olhar de Jesus. Então, a nossa vocação, o nosso chamado, ele se inicia a partir do momento que o próprio Senhor olha para nós. E não significa que Mateus já tenha percebido que Jesus olhava para ele. Assim também é na nossa experiência vocacional. Muitas vezes nós estamos sendo olhados pelo Senhor, esse olhar de cuidado, de proteção, para depois percebermos que Ele olha para nós e que nós também começamos a olhar para Ele. Então é uma experiência muito gratuita, isto é, o Senhor nos olha, e nesse olhar de Jesus já se prepara o terreno para o chamado. E um outro aspecto interessante nesse processo vocacional, e que São Mateus especifica, é que Jesus olha para ele onde ele está. Isto é, sentado na coletoria de impostos. Isso também é algo muito interessante e que marca a nossa experiência vocacional, quando nós descobrimos que foi no cotidiano da vida, que foi nas situações mais simples, corriqueiras, que apareceram os primeiros sinais do chamado de Deus. Então, sem dúvida, houve também e há momentos extraordinários, né, de um retiro, de uma participação até mesmo da Eucaristia, que nós nos sentimos tocados e chamados. Pode ser até numa experiência, né, muito precisa, né, de cultivo de vida espiritual e tudo isso. Porém, o Senhor nos chama e nos chama de modo simples nas situações também mais comuns da nossa experiência de vida. Então é isso que Mateus chama a atenção. Ele foi olhado pelo Senhor
onde ele estava. E dizer que ele estava sentado na coletoria de impostos, isso não é uma apresentação assim muito bonita, não é? Porque o cobrador de imposto era odiado pelo povo, porque era considerado como um traidor da pátria, isto é, um colaborador do poder estrangeiro. Então, se o poder estrangeiro, o Império Romano, dominava aquela região através da cobrança de impostos, que pesava muito sobre as pessoas, então alguém que era cobrador de imposto, mesmo sendo originário daquele povo, daquela localidade, era visto de forma muito negativa, era considerado um traidor do povo, porque era colaboracionista, ele estava contribuindo para aquele tipo de dominação. E São Mateus não evita falar disso, né? Talvez se nós fôssemos falar da nossa vocação, né, tempo depois, quem sabe iríamos tirar algumas páginas não tão bonitas, né, da nossa história. Mas São Mateus não faz isso. Não faz isso porque é justamente aí, nessa situação, que diríamos, né, como um pecador público, que o Senhor olha para ele, que o Senhor o chama e lhe dá uma vocação, lhe dá uma missão também muito importante. E diz que Jesus passou, viu Mateus ali sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Então, essa palavra de Jesus, esse convite de Jesus, sem dúvida foi surpreendente para Mateus, como também é surpreendente para nós. Quantos de nós, refletindo, nós chegamos a essa conclusão: mas como é que eu fui chamado? Como é que o Senhor confiou a mim esta missão? Mas é um mistério, nós não conseguimos explicar a nossa vocação. Devemos apenas acolher e amar a nossa vocação. E quando nós amamos a nossa vocação, reconhecendo esse dom maravilhoso que o Senhor nos concede, então Ele vai nos mostrando o caminho. Mas é preciso ter humildade, até mesmo diante da consciência das nossas fragilidades e até daquilo que nós diríamos das nossas impossibilidades. Imaginem um cobrador de imposto ser chamado para seguir Jesus. Então, é algo que de fato surpreende. E assim como Jesus chamou, com a expressão tão simples, Jesus não fez um discurso, Jesus não quis convencer Mateus, com muitas palavras, mas antes ele tinha olhado para Mateus. E esse olhar de Jesus certamente o convenceu, que é um olhar de misericórdia, é um amor que se expressa de forma muito concreta. E aí ele se levanta e segue a Jesus. É muito interessante que o verbo levantar em grego se utiliza também para indicar ressurreição. Então, o levantar-se também é ressuscitar, é também ter vida nova. Então vejam que o chamado que o Senhor nos faz, a vocação que Ele nos concede, não é para, em primeiro lugar, fazermos algo para outras pessoas. Isso será uma consequência. Mas o chamado do Senhor, antes de tudo, a primeira coisa é o que Ele faz em nós e por nós. E, portanto, antes de Jesus confiar uma tarefa, antes de Jesus entregar a Mateus algo que ele deveria fazer, e que isso vai acontecer, Jesus faz algo para Mateus. E o que é que Jesus faz? Dá uma vida nova. Então, esse está sentado na coletoria do imposto, é como se estivesse dizendo ali na sua situação de pecado. Mas Jesus chamando, ele se levanta, ele se ergue, ou seja, ele ressuscita, ele tem uma vida nova. E para ter vida nova, é preciso seguir a Jesus. Não basta só
encontrar-se com Jesus uma vez ou outra, num momento, mas é preciso que esse encontro de Jesus se prolongue, e é justamente isso que acontece. Uma outra coisa curiosa que acontece também no Evangelho é que Jesus chama Mateus, mas Jesus vai para a casa de Mateus. Então, esse acolhimento recíproco, quando Jesus o chama, está acolhendo, e quando Mateus responde, Mateus também acolhe Jesus. E quando Jesus está lá na casa de Mateus, e juntamente com ele outras pessoas, se faz uma crítica. Os fariseus criticam porque Jesus está lá no meio dos cobradores de impostos e pecadores. Por quê? Porque eles não viram a atitude de Mateus. Mateus se levantou, e o fato de Mateus ter se levantado quando Jesus chamou para segui-lo, isso já indica uma nova vida. Então, quantas vezes também as pessoas têm uma resistência de reconhecer que é possível para os outros uma mudança, que é possível que aquelas pessoas que nós já taxamos, já cadastramos como pecadores irrecuperáveis, que não tem mais jeito, é possível para aquelas pessoas uma mudança, porque também isso nós devemos ver em nós. Nós não podemos pensar que porque já demos a resposta, porque já temos um pedaço de caminho andado, que nós não precisamos da conversão, que nós não precisamos de mudar de vida. Claro que precisamos. E aí, diante dessa crítica, Jesus vai dizer qual é a sua missão. E a missão de Jesus é justamente curar quem está doente, salvar quem está perdido. Então, é impossível pensar que Jesus veio para beatificar já os perfeitos, que já veio para simplesmente confirmar aqueles que não precisavam de conversão. De forma nenhuma, Jesus vem e vem para curar quem está doente. Por isso que ele utiliza essa comparação. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. E os doentes, quando uma pessoa está doente, há a possibilidade da cura e há a possibilidade da morte. Então, Mateus era um doente que tinha a possibilidade da morte, mas quando Jesus o chamou, o ressuscitou. Então, lhe deu uma vida nova. E Jesus conclui esta cena belíssima, aqui na pena de São Mateus, com uma frase já conhecida pela profecia, quando se diz: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu vim não chamar os justos, mas chamar os pecadores. E, portanto, ao ouvir essas palavras de Jesus, nos reconhecendo pecadores, nos reconhecendo frágeis, então essa palavra também é para nós, inclusive para nós que já demos a resposta, para nós que já fizemos algum trecho desse longo caminho do seguimento de Jesus. Então peçamos pela intercessão de São Mateus que tenhamos a humildade de reconhecer que o Senhor nos chama onde nós estamos, mas onde nós estamos não é o lugar para nós ficarmos. Não se diz que Mateus ficou sentado quando Jesus chamou, mas Mateus se levantou e seguiu Jesus. Então, assim também deve acontecer conosco, independente de onde nós estivermos, até se estivermos num lugar muito favorável, até que diríamos, no lugar certo, mas mesmo assim a gente precisa seguir Jesus, porque Ele é o caminho, é Ele que sabe para onde nos conduzir. Então, que desça sobre vós, pela intercessão de São Mateus, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.